Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Meu nome é Ícaro Medeiros, para quem não me conhece, peço que você acompanhe esse vídeo até o final. Estamos em mais um vídeo do ano de 2022 e estou falando aqui da série Bem-aventuranças. Quando Jesus começou a sua caminhada, o seu ministério aqui na terra, diz que ele parou no monte e várias pessoas estavam ali e ele começou a dizer várias coisas. E ele falava: quão abençoados ou bem-aventurados, quão felizes são. Aí ele falou várias coisas. Ele falou: bem-aventurados aqueles que são pobres em espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacíficos. No vídeo passado eu comentei sobre quão abençoados são os pobres em espírito. Se você não assistiu, dá uma acompanhada lá, comente se você concorda com o que eu falei, se você discorda, se você quer acrescentar, se você ficou em dúvida, comente. Estamos aqui para compartilhar os segredos deste manual que é a Bíblia, o Manual do Criador. E diz aqui a palavra então em Mateus 5, e Jesus continuando ele disse: quão abençoados são os que planteiam, porque eles serão confortados. Eu estou lendo na versão transliterada judaica, mas você deve ter ouvido já essa passagem dizendo: quão abençoados, bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. É a mesma coisa. Essa é um dos maiores paradoxos, ou seja, uma das maiores contradições do meio cristão. Como assim feliz é o que chora? Se chorar representa tristeza, como assim o Senhor Jesus pode chegar a dizer feliz é aquele que chora? Que contradição! Muitos acabam entendendo dessa forma que a verdadeira vida cristã é uma vida baseada no sofrimento, na pobreza, na autocomiseração. Não é isso? Por muitos anos teve-se essa teoria a respeito da vida com Deus, que Deus ele só vai te abençoar no céu se você tiver uma vida muito sofrida aqui na terra, o que de acordo com a Bíblia é uma grande mentira. Não foi isso o que o Senhor Jesus falou. Então vamos desvendar hoje mais um segredo deste manual. Antes de mais nada, eu peço que você já curta esse vídeo. Quando você curte o vídeo, mais pessoas recebem. O YouTube ele entende que é um vídeo de qualidade e ele começa a indicar para mais pessoas que precisam receber essa mensagem. Hoje pode ser que você não esteja num momento de tristeza ou de choro, que é o que eu vou abordar hoje, mas com certeza você pode ser uma bênção na vida de alguém. Basta você compartilhar. Às vezes você não tem condições, você não tem tempo para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você até quer, mas você não sabe como. Pois é, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo poderá transformar a vida de alguém. Você pode ser bênção na vida de alguém que você nem imagina. Aproveita também, se inscreva no canal. Olha, e se inscreva e ativa o sininho, porque estamos percebendo que apesar de algumas pessoas se inscreverem, a mensagem não chega para elas quando é ativada no YouTube. Precisa ativar o sininho. Com isso, você poderá receber de primeira mão assim que eu lançar o vídeo no YouTube. E você também poderá ser essa pessoa que vai abençoar. Também tem as redes sociais, Manual Criador no Instagram e Facebook. Acompanha lá, comenta o que você está achando desse vídeo. Olha, a sua participação é muito especial. Para dar continuidade a essa mensagem, eu gostaria de ler um relato do rei Salomão. O rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio que passou sobre a terra, que pediu a Deus sabedoria, Deus o encheu de capacitação. Ele conseguia resolver enigmas difíceis apenas com a sabedoria que o Senhor lhe entregou. Olha só o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 4. Eu vou ler aqui para vocês. Logo no comecinho ele fala assim: eu me voltei e pensei sobre todos os tipos de opressão existentes debaixo do sol.
Vi as lágrimas dos oprimidos e não havia ninguém para consolá-los. O poder estava do lado dos opressores e não havia ninguém para consolá-los. É um relato triste de Salomão. Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes muito provavelmente num período da sua velhice, depois que ele tomou muitas conclusões. Porque muito do que ele fala no início do livro, principalmente, ele fala assim, olha, eu vi debaixo do sol, eu analisei, eu observei e percebi que tais coisas acontecem. E ele reparava que muitas coisas aconteciam por muitas vezes. E ele percebeu que havia um padrão nas coisas. Ele, um homem sábio, como Deus encheu de sabedoria, fez ele perceber um padrão. Você já reparou quando você está jogando um jogo, quando você consegue discernir como é que você vence aquela partida, porque você consegue compreender qual é o padrão do jogo. Então você volta a jogar aquele jogo que você venceu com muita dificuldade, na segunda vez você vai jogar novamente e você já vence com mais facilidade. Por quê? Porque você já tem memorizado os padrões do jogo, a forma que ele vai agir, a forma que ele vai te colocar uma dificuldade em determinado momento. Então você entendeu o padrão. E Salomão, ele começou a entender os padrões da vida. E ele disse que esse era um dos padrões que ele percebia. Que o poder geralmente estava na mão do opressor. Que triste, né? E que aquele que chorava por causa da opressão não tinha consolo. Eu quero perguntar a você, você já passou por um momento de choro? Mas assim, não é choro que, eu me machuquei. Eu choro porque, eu passei por uma emoção. Sabe, choro de choro. Aquele choro profundo. Aquele choro que sai de dentro da alma. Quando acontece isso? Geralmente quando a gente sofre uma grande injustiça. Sabe quando você fez de tudo para atingir aquele objetivo e você vê que aquilo foi arrancado da tua mão sem explicação e você não teve chance nenhuma de reagir? Tem gente que chora. Por quê? Porque o poder está na mão do opressor. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está em trevas. É muito mais fácil no mundo você ver que aquele que age na maldade, aquele que dá o jeitinho, ele tem costume de se dar melhor na vida do que aquele que procura a retidão. Claro, não que o reto não vá vencer, pelo contrário. Aquele que é reto, ele vence com mais solidez. A conquista daquele que é reto, ela perdura. Aquele que é o opressor, ele até vence, porém logo vem a sua queda, porque a palavra fala sobre o semear e o colher. Nós temos sempre que ter isso em mente, que a Bíblia sempre vai falar sobre semear e colher. Não tem como você plantar abacaxi e colher melão. Não tem. Mas cada tipo de plantação tem um tempo. A colheita vem a todos. Mas é muito comum, você percebe, você liga a televisão, você percebe como as pessoas passam impunemente nessa vida. Um dia a casa cai, pode ter certeza. Mas enquanto isso veio a opressão, veio o choro. E aquela mãe que perdeu o filho. E aquela esposa que perdeu o marido. Aquele choro profundo que vem de perder um ente querido. Uma pessoa tão amada. A palavra conta que Jesus um dia, ele expressou choro diante das pessoas. Quando ele foi ao velório de seu grande amigo Lázaro. E diz que Jesus, dentro dele, ele expressou um grande choro. E as pessoas falavam, nossa, como ele amava, porque não era comum que homens chorassem em público. Hoje já ainda é difícil, imagina naquela época, uma sociedade extremamente machista. E as pessoas falavam, olha como ele amava. Por que ele não fez nada? Ele fez o cego abrir os olhos, ele fez o coxo andar. Por que ele não fez um amigo dele ser curado? Olha como ele está chorando. Era o comentário das pessoas. Trazendo para a nossa realidade. Você pode falar, mas como assim? Por que
Jesus fala que é abençoado, é feliz aquele que chora. Que absurdo! Chorar é tão ruim, é tão dolorido, machuca a alma. Porque Jesus não me livrou daquela situação difícil. Eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, eu já me decepcionei com Deus, eu não acredito em Deus, ou até acredito, mas sabe, ô Ícaro, o que você fala é gostoso, eu escuto, mas olha, eu tenho minhas decepções com Deus aí. Saiba de uma coisa, eu quero que você aprenda uma lição hoje. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Eu quero aqui rapidamente pincelar a história de algumas pessoas, como por exemplo José. Deus entregou a ele um sonho, porém, logo após esse sonho veio uma grande injustiça na vida dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos para um país estranho, uma língua estranha, para talvez nunca mais ver a sua família. Ele era amado pelo seu pai, ele tinha uma túnica que o seu pai preparou com tanto carinho para ele, e de repente foi despedaçada, arrancada, e ele foi vendido sem poder se defender. Passou a morar num país estranho e virou escravo naquele país. A Bíblia não fala, mas você imagina, será que esse rapaz não chorou? Pense nas lágrimas desse rapaz. Pense nas lágrimas de seu pai, que foi enganado nessa situação. Ele não sabia que o seu filho foi vendido. Ele foi feito acreditar de que o seu filho tinha sido despedaçado por uma fera do campo. Pense no choro desse pai, quando percebeu a morte do seu filho. A morte que depois comprovou não aconteceu. Pense nisso. Talvez Jacó tivesse todas as condições de naquele momento dizer, eu tenho minhas frustrações com Deus. José poderia falar, eu tenho minhas frustrações com Deus, porque além de ele virar escravo, na escravidão ele acabou sendo injustiçado e parado na prisão sem culpa alguma. Num país estranho, de uma língua estranha, em que ele não conhecia ninguém. E muitas outras histórias acontecem por aí, muitas histórias acontecem ainda hoje, e o poder está na mão do opressor. É impressionante. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Quando Jesus ele apareceu naquele monte, ele falou, olha, quão abençoados, é muito abençoado, é muito feliz aquele que pranteia. Meu Deus! Quando ele fala isso é porque ele não está falando do estado atual. Porque nós, homens e mulheres, nós costumamos ver o status atual da vida da pessoa. Nós costumamos ver se a pessoa tem muitos seguidores na internet, aí é uma pessoa bem-sucedida. Se a pessoa tem o carro do ano, como que está a vida dela, como está a vida do Instagram dela. Aí, puxa, ela tem uma vida feliz. Ela é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Mal sabe a pessoa como está o coração dela. Mal sabe ela se ela está plantando ou se ela está colhendo. Quando o Senhor Jesus fala, feliz é aquele que planteia, porque será consolado, confortado. É porque ele já olhou o futuro dessas pessoas. E ele não está falando de choro porque foi pego fazendo algo errado. Ele não está falando do choro porque se emocionou com a música. Ele está falando do choro profundo, o choro de amargura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando aquele choro vem de amargor da alma, esse choro que ninguém consegue saciar. Jesus fala, feliz essa pessoa, porque ela será confortada. Eu quero aqui trazer a maneira de agir de Deus, porque Deus, ele não age num passe de mágica. Muitas pessoas falam, por que Deus não livrou? Por que Deus não impediu? Porque ele tem um processo. E o choro é parte de um processo de vitória. Assim como foi na vida de José. Porque tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele padeceu, fez ele se tornar um grande governante. E ele pegou aquelas lágrimas que um dia os seus próprios irmãos o oprimiram. Ele pôde devolver em perdão. Ele pôde devolver salvando sua família, porque todos iam morrer de fome se ele não tomasse uma atitude. Mas ele esteve no lugar certo na hora certa. Por quê? Porque ele aceitou os processos que Deus tinha para a vida dele. Muitos de nós choramos e amarguramos
e não queremos aceitar os processos que Deus tem para nós. Saiba de uma coisa, eu gostaria de compartilhar aqui uma passagem que está nos Salmos. Olha o que diz o Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Aquele que lamenta enquanto leva seu saco de sementes voltará para casa com gritos de alegria, levando seus feixes de grãos. No momento em que você está chorando, é o momento de regar a sua semente. É o momento de continuar plantando. A palavra fala que você tem que trabalhar de manhã, que você deposita a sua semente de manhã e à tarde não pare e continue regando. Pode ser que a notícia má chegue, mas continue trabalhando. José não parou de trabalhar. Ele permaneceu regando, ele permaneceu dando o seu melhor onde ele estava. Seja na casa do Potifar, o seu patrão, seja na casa da prisão em que ele estava. Ele continuou dando o seu melhor. Por quê? Porque foi dentro da prisão que uma pessoa recebeu o nome de José. E um dia essa pessoa falou o nome de José para o faraó, que era o rei mais poderoso daquela época. Às vezes, no seu momento de maior amargura, você pode conhecer alguém que terá a chave da sua vitória. Só que eu digo uma coisa, permaneça. Porque olha, o poder pode estar na mão do opressor. Mas existe um que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que faz levantar aquele que ele quer e derruba aquele que ele quer também. Aqui na terra existe sim os opressores, mas ninguém consegue contra o poder de Deus. Eu gostaria de fechar essa mensagem lendo uma promessa que está para todos nós, uma promessa para mim e para você. Olha, é poderosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando Jesus fala, quão abençoados os que planteiam, porque serão consolados, é porque ele já sabia dessa promessa aqui. Eu gostaria de ler para vocês o que está no livro do Apocalipse, que é um livro de promessas. Diz assim, Apocalipse 7, diz assim, versículo 16, nunca mais terão fome. Quem não terá fome? As pessoas, ele vai, se você ler um pouco antes, eu vou falar, aquelas pessoas que suportaram a grande tribulação, aquelas pessoas que persistiram, perseveraram, porque chorar por chorar é fácil, chorar e desistir é fácil, agora chorar e permanecer, mesmo com o coração doendo, você falar, usar sua mente e falar para o coração, vai suportar, eu vou vencer, eu vou insistir, porque o Senhor é comigo. Ele diz que essas pessoas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não castigará mais, nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro, que é Jesus, ele está no centro do trono, ele as pastoreará, ele as guiará às fontes de água viva, e Deus, o próprio Deus, enxugará toda a lágrima de seus olhos. Outra, Apocalipse 21, olha o que diz, 21:3, ouvi uma voz vinda do trono dizer, vejam, a Shekinah, a presença de Deus, está com a humanidade. Ele viverá com os homens, eles serão seu povo e ele próprio será o Deus com eles. O Deus deles, ele enxugará dos olhos deles toda a lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Qual é a antiga ordem? É a ordem que estamos vivendo hoje. É a ordem do caos. É a ordem que você liga a TV, só vê notícias ruins, só vê morte de Covid, só vê feminicídio, só vê pessoas lutando por ideologias vazias. Sabe, a dor e o sofrimento é algo difícil de se explicar. A maioria das religiões, fés, crenças mundiais tem dificuldade de lidar com a dor. Cada um explica a dor de uma forma.
Algumas teorias falam que a dor é um karma. Outros falam que a dor é um caminho para você ter uma vitória no céu. Mas de acordo com a palavra de Deus, a dor muitas vezes é uma permissão de Deus, porque Ele tem um processo de vitória para você. E olha, ninguém quer ver vida de Facebook, ninguém quer ver a vida maravilhosa que tudo dá certo. As pessoas adoram ver aquela pessoa que venceu apesar de toda a dor. Pode ver. Aquelas pessoas que vencem apesar do maior sofrimento são as pessoas que fazem sucesso na vida. Então eu volto a dizer e fecho a mensagem dizendo: quão abençoados os que planteiam, porque serão confortados. Deus tem conforto no céu, mas Deus tem conforto também aqui na terra. Eu só digo a você: continue plantando, continue regando, porque você vai colher com gritos de alegria. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e comente. Se inscreva no canal. Eu te espero até o próximo vídeo. Muito obrigado.